Shalom, Shalom, 10 de Tishrei do ano 5786, a contar da criação. Nós estamos no dia 2 de outubro do ano de 2025, pelo calendário civil da nossa era comum. Estamos no serviço de Yom Kippur. E agora nós vamos iniciar Minha, que é o quarto serviço de Yom Kippur. E depois, às 18 horas e 30 minutos, estaremos então indo para Neilá, que é o serviço de encerramento, né, de Yom Kippur, e em seguida teremos a Havidalá, ok? Gemar Hatimah Tová significa um bom selamento final. Gemar significa fim. Fim do quê? Fim do processo. O selamento final, né, seja para o bem, a vida, para a saúde, o perdão, a paz, a alegria, neste novo ciclo de luz e de bênçãos, né? Então, é exatamente nesses momentos de Yom Kippur que o selamento acontece, ok? Então, por isso, também outra expressão que é muito usada, né, que sejamos inscritos e selados no livro da vida, né? Também é outra expressão muito usada aí. Mas os nossos mestres trazem de forma mais literal, né, desta forma aqui, né? Gemar Hatimah Tová, um bom selamento final, ou seja, um bom selamento final, seja para o bem, para a vida, para o perdão, a saúde, a paz, a alegria, neste novo ciclo de luz e de bênçãos, ok? Então, esse é o sentido que nós podemos aí estar visualizando a questão de Gemar Hatimah Tová. Agora nós vamos então para o nosso serviço da tarde, né, a nossa Minha, no nosso Marzor, né, temos aí a Minha a partir da página 127 para o nosso serviço da tarde, ok? Então abra o seu Marzor na página 127, quem pode ficar em pé, né, fica em pé e vamos para a prece Unetane. Unetane. Então vamos juntos, ok? Então iremos pronunciar o poder e santidade deste dia, pois ele é temível e assombroso. Nele se erguerá sua realeza, se estabelecerá seu trono e nele irá sentar de verdade. É verdade que és tu que julga e repreende, que sabe os fatos e testemunha, que registra e assina, que enumera e faz a contagem. E tu vais lembrar todas as coisas esquecidas e vais abrir o livro do registro. Ele será lido por si mesmo, e nele está contida a assinatura de todo homem. E um grande chofar soará, e um fino silêncio se ouvirá, e anjos se apressarão, em medo e tremor eles se envolverão. Eis que o dia do juízo está aqui, eles dirão, onde o exército do céu será revistado em juízo, pois nem eles são perfeitos diante de ti no julgamento. E todos os que passam pelo mundo passarão diante de ti, como ovelhas que são contadas. Assim como um pastor analisa seu rebanho, ele passa suas ovelhas e as contas com seu cajado. Assim, tu fazes passar, e tu numeras, e contas, e revistas a alma de todos os que vivem. E tu vais escrever as suas sentenças. Podeis sentar? Se você quiser vir
encostar a porta aqui por causa do som. Vamos para a página 128. Aqui nós vamos ter a recitação do Salmo 20 e em seguida teremos a recitação dos Salmos, né, do dia de hoje, ou seja, do dia 10 do mês judaico, que são os Salmos 55 até o Salmo 59. Primeiramente, Salmo 20. Ao mestre do canto, um salmo de David. Que o Eterno te responda no dia que tua tribulação e te traga a um refúgio seguro, o nome do Deus de Iacove. Que de seu santuário te envie auxílio e que de Sião te traga amparo. Que com prazer aceite todas as tuas oferendas e conceda o desejo de teu coração e realize teus desígnios. Que nos rejubilemos com tua vitória e ergamos estandartes em nome do nosso Deus. Atenda o Eterno a todos os teus anseios. Agora sei que o Eterno trará vitória a seu ungido. Ele lhe responderá de seu santuário celeste, com a força salvadora da sua destra. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós, somente no nome do Eterno nosso Deus. Aqueles caem e sucumbem, mas nós nos erguemos e nos revigoramos. Salva-nos, ó Eterno, responde-nos, ó nosso Rei, no dia em que te invocarmos. Vamos então para os salmos do dia, né? Salmos 55 a 59. Ao mestre do canto sobre instrumentos de corda, um masquil de David. Atenta, ó Deus, a minha prece, não ignores a minha súplica. Escuta a minha voz e responde-me. Gemidos e lamentos pontuam minha voz. Ao ouvir os gritos do inimigo e ao sentir a opressão dos perversos que contra mim forjam maldades e que me odeiam com fúria. Meu coração estremece e o temor da morte me atinge. Medo me acossa e horror me envolve. Ante isso eu disse, tomara tivesse eu asas como a pomba e voaria até encontrar um lugar de repouso. Iria para muito longe, moraria no deserto, apressar-me-ia a buscar um abrigo contra ventos e tempestades. Consome-os, ó Eterno, confunde suas línguas, pois só injustiça e discórdia vejo em suas cidades. Dia e noite circundo suas muralhas com perversão e iniquidade. Em seu seio domina a falsidade, e em suas ruas malícia e fraude. Não é o inimigo que me insulta, eu o suportaria. Não é um detrator que se agiganta contra mim, eu dele me poderia esconder. Mas és tu, meu companheiro, meu amigo, meu igual, cuja convivência me era agradável e com quem caminhava pela casa do Eterno. Faz advir sua morte e que desçam vivos ao túmulo, pois sua maldade os acompanha sempre. E eu clamarei a Deus e o Eterno me salvará. Seja manhã, tarde ou noite, suplicarei e meu lamento farei chegar ao Eterno, e ele ouvirá minha voz. Ele me redime incólume da batalha que contra mim se trava, como se muitos estivessem a meu lado. Ó Deus da eternidade, humilha-os, pois não te temem. Eles causaram danos a seus aliados e violaram seu pacto. Suas palavras adulam com suavidade, mas seus corações estão voltados para a guerra. Mais untuosas que o óleo são suas palavras, porém são, na verdade, como espadas desembainhadas. Confia teu fardo ao Eterno e ele te sustentará, e não permitirá que desfaleça o justo, pois tu, ó Eterno, farás descer ao abismo da morte os sanguinários e os falsos. Eles sequer contemplarão a metade dos dias que lhe estavam destinados, mas eu em ti confiarei. Salmo 56. Ao mestre do canto, sobre Onat, Elen,
Rehoquim, um Mirtã de David, ao ser capturado pelos filisteus em Gate. Apieda-te de mim, ó Eterno, porque inimigos me perseguem e oprimem todo dia. Diariamente me espezinham meus inimigos, e numerosos são os que contra mim guerreiam, ó Altíssimo. Se o medo vier a me atingir um dia, confiando em ti, cuja palavra exalto, em ti depositando minha fé, nada temerei, pois o que pode um simples mortal me fazer? Continuamente transformo em lamúria minhas palavras, somente o mal planejam contra mim, eles se reúnem para me emboscar, espreitam meus passos, pretendem me destruir. Destrói-os por sua maldade, e em tua ira subjuga seu povo, ó Eterno. Meu vaguear, sem encontrar paz, tens acompanhado. Guarda minhas lágrimas num jarro e considera-as. Então, quando eu clamar por ti, recuarão meus inimigos, e com isso saberei que tu és por mim. A palavra do Eterno louvarei, sim, sua palavra exaltarei. Confiante em Deus, não temerei o que me possa fazer um ser mortal. Os votos que fiz hei de cumprir, ó Eterno, e sacrifício de ação de graças te trarei, pois da morte resgataste minha alma, de andar sem repouso poupaste meu pé, para que eu possa caminhar perante ti, a luz da vida. Salmo 57. Ao mestre do canto, Al-Tarshit, um Mirtã de David, quando, ao fugir de Saul, refugiou-se em uma caverna. Apieda-te de mim, ó Eterno, e ajuda-me, pois em ti busca refúgio minha alma, e à sombra de tuas asas busco abrigo até que passe a calamidade. Clamo a Deus, o Altíssimo, que sempre me dispensou proteção. Dos céus ele me enviará socorro e me salvará, me protegerá com seu amor misericordioso e fará fracassar o intento dos que querem me destruir. Estou cercado por homens que parecem leões, cujos dentes são lanças e flechas, e cuja língua é como uma espada afiada. Tu, que nos céus és exaltado, derrama tua glória sobre toda a terra. Sob meus pés armaram uma rede para me aprisionar, escavaram uma armadilha para mim, mas eles mesmos nela caíram. Meu coração não se amedronta, e firme ele está, meu Deus. Para ti entoarei hinos e canções. Desperta, ó alma minha, desperta. Com a harpa e o saltério despertarei a aurora. Louvar-te-ei perante os povos. Salmos te cantarei entre as nações, pois tua benevolência e fidelidade alcançam as maiores alturas, e tua verdade vai além dos céus. Ó tu, que nos céus és exaltado, derrama tua glória sobre toda a terra. Salmo 58, que faz parte do cântico diário. Ao mestre do canto, Al-Tarshit, um Mirtã de David. Acaso fazeis verdadeiramente justiça, ó poderosos da terra? Acaso julgais com equidade todos os homens? Não. Vossas mentes tramam iniquidade, e com vossas mãos só distribuis injustiça. Desde o nascimento se rebelaram os ímpios, e se desviaram do caminho certo os mentirosos. Seu veneno se assemelha aos de uma serpente, ou a uma víbora surda, que fecha o ouvido para não ser detida pela voz de encantadores, ou dos que sussurram palavras melífluas. Ó Eterno, quebra seus dentes e esmaga suas presas, que são como os leões, que eles derretem como água que escorre, que suas flechas se embotem antes de serem disparadas, que andem como a lesma que se arrasta, que sejam como o feto natimorto, que não chega a ver a luz do sol, antes que os seus espinhos peçonhentos se enrijeçam, que sejam arrancados pela fúria do Eterno. Alegrar-se-á o justo,
ao contemplar o castigo neles aplicado pelo Eterno, e ao ver sob seus pés escorrer o sangue dos perversos. Compreenderão e dirão então os homens: há realmente recompensa para o justo. Há, de fato, justiça divina sobre a terra. Salmo 59. Ao mestre do canto, Altar Shiret, o Mirtã de David, quando Saul enviou homens para vigiar em sua casa com o objetivo de matá-lo. Salva-me de meus inimigos, ó meu Deus, fortalece-me contra os que contra mim se levantam. Salve-me dos malfeitores, livra-me dos sanguinários, pois eles me preparam uma emboscada. Homens ferozes se unem contra mim, mas não por causa de minhas transgressões ou dos meus pecados. Ó Eterno, mesmo que não pese sobre mim iniquidades, eles se apressam em preparar-se para lutar contra mim. Vê o que ocorre e vem em meu auxílio. Ó Eterno, Senhor dos exércitos, Deus de Israel, vem e julga-o. Julga o procedimento de todas as nações. Não favoreças os traidores perversos. Eles vêm a cada noite, uivando como cães e rondando a cidade. De suas bocas provém bramidos, palavras cortantes como espadas estão em seus lábios. Quem escuta? Mas tu, Eterno, deles te ris, zombas de todas estas nações. Ó minha fortaleza, espero por ti. Deus é meu baluarte. Meu Deus misericordioso virá em minha ajuda. Ele me proporcionará alegria pelo fracasso de meus inimigos. Não os destruas para que não esqueça meu povo, como nos salvaste, mas dispersa-os com teu poder e humilha-os, ó Eterno, nosso escudo protetor, por causa de suas palavras mentirosas e seus lábios pecadores. Sejam vitimados por sua própria arrogância e pelas imprecações e perfídias que brotam de seus lábios. Destrói-os em tua ira, dá-lhes fim para que não mais possam existir, e para que até os confins da terra se possam saber que o Eterno é quem reina sobre o povo de Jacob. Eles retornam a cada noite, uivando como cães, rondando a cidade. Eles vagueiam à cata de comida e gemem quando não a encontram. Quanto a mim, cantarei elegias a teu poder e exaltarei a cada manhã tua benevolência, pois tu tens sido meu abrigo e meu refúgio em tempos difíceis. Ó minha fortaleza, hinos cantarei em teu louvor, pois és o Deus de meu abrigo, ó Deus de minha misericórdia. Aqui nós encerramos os Salmos 55 a 59, que são os Salmos do dia 10 do mês judaico. Agora nós vamos ao Salmo 133 até o 141, que faz parte da leitura de Salmos desde o dia 1º de Elul, e vai até o final de Yom Kippur, ok? Então vamos ao Salmo 133 a 141. Estamos na página 131 do nosso livro Marzor, livros de preces para Benenor, de Rosh Hashanah e Yom Kippur. Salmo 133, Cântico de Ascensão de David. Como é bom e agradável viver irmãos juntos em harmonia. É como óleo precioso que unge a cabeça de Arão, do qual escorrem gotas para a sua barba e daí para a orla das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que vem cair sobre as montanhas de Sion, como bênçãos ordenadas pelo Eterno, sejam elas perpetuadas em sua vida. Salmo 134, Cântico de Ascensão. Bendizei ao Eterno todos vós, seus servos, que permaneceis em sua casa pelas noites adentro. Estendei para o santuário vossas mãos, e bendizei ao Eterno. E que de Sião vos responda o Eterno, que criou o céu, a terra, e com sua bênção. Salmo 135.
Louvado seja o Eterno, louvai seu nome, servos do Eterno, louvai-o, a vós que estáis em sua morada, nos átrios da casa do nosso Deus. Louvai-o porque ele é bom, entoai louvores a seu nome, e isto vos trará alegria. A Iacove escolheu para si o Eterno, sim, a Israel como seu tesouro entre todos os povos. Sei que grandioso é o Eterno, incomparavelmente acima de todos os deuses. O que lhe aprouve ele o fez, tanto no céu como na terra, no mar e em todos os abismos. Das extremidades da terra faz subir as nuvens, faz relâmpagos precederem as chuvas e libera o vento de seus reservatórios. Ele foi quem feriu os primogênitos do Egito, tanto dos homens quanto dos animais. Foi também quem realizou prodígios, enviou sinais de admoestação em ti, ó Egito, contra o faraó e todos que o serviam. Ele destroçou muitas nações e exterminou reis poderosos, como Sihon, o rei dos Emoreus, Og, o rei de Baxã, e os de todos os reinos de Canaã. E sua terra deu como herança a Israel, seu povo. Por todo sempre há de subsistir teu nome, e a fama de tua grandeza na memória de todas as gerações. Pois o Eterno julgará seu povo, e interner-se-á em relação a seus servos. Os ídolos das nações são de prata e ouro, produzido pelas mãos dos homens. Eles têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não escutam, e não há alento de vida em qualquer deles. A eles se assemelham os que os fabricam e os que nele depositam sua confiança. Quanto a ti, casa de Israel, bendiz o Eterno. Casa de Arão, bendiz o Eterno. Casa de Levi, bendiz o Eterno. E vós todos que temeis somente ao Eterno, bendizei-o. De Sion, seja bendito o Eterno, que habita em Jerusalém. Louvado seja o Eterno. Aleluia. Salmo 136. Rendei graças ao Eterno, porque Ele é bom, porque eterna é sua misericórdia. Louvai ao Deus dos deuses, porque eterna é sua misericórdia. Rendei graças ao Senhor dos todos os senhores, porque eterna é sua misericórdia. Aquele que sozinho realizou grandes maravilhas, porque eterna é sua misericórdia. Aquele que com sabedoria criou os céus, porque eterna é sua misericórdia. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque eterna é sua misericórdia. Aquele que criou os grandes astros, porque eterna é sua misericórdia. O sol para reinar no dia, porque eterna é sua misericórdia. E a lua, as estrelas, para governarem a noite, porque eterna é sua misericórdia. Aquele que feriu os primogênitos dos egípcios, porque eterna é sua misericórdia. E que de seu reino retirou Israel, porque eterna é sua misericórdia. Com a força do braço e mão poderosa, porque eterna é sua misericórdia. Aquele que em 12 partes dividiu o mar vermelho, porque eterna é sua misericórdia. E ao faraó e seu exército precipitou naquele mar, porque eterna é sua misericórdia. Aquele que pelo deserto conduziu o seu povo, porque eterna é sua misericórdia. Verso 17. Aquele que abateu reis poderosos, porque eterna é sua misericórdia. E as vidas destes exterminou, porque eterna é sua misericórdia. De Sihon, o rei dos Emoreus, porque eterna é sua misericórdia. De Og, o rei de Baxã, porque eterna é sua misericórdia. E sua terra doou com herança, porque eterna é sua misericórdia. A seu povo Israel, porque eterna é sua misericórdia. Aquele que de nós se lembrou quando estávamos indefesos, porque eterna é sua misericórdia. E nos salvou dos nossos adversários, porque eterna é sua misericórdia. É Ele quem fornece alimento a todos os seres vivos, porque eterna é sua misericórdia. Rendei graças ao Deus dos céus, porque eterna é sua misericórdia. Baruch Hashem. Estamos na página 133, né? E vamos para o Salmo 137.
Às margens dos rios da Babilônia, nos sentávamos e chorávamos, lembrando de Sião. Sobre seus salgueiros penduramos nossas harpas, pois os que nos capturaram nos exigiam canções, e nossos atormentadores pretendiam que os alegrássemos, dizendo: cantai para nós algum dos cânticos de Sião. E como poderíamos entoar o cântico do Eterno em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que perca minha destra a sua destreza, que se colhe minha língua ao palato, se não me lembrar sempre de ti, se não mantiver a recordação de Jerusalém, assim são de Jerusalém, porque diziam: arrasai-a, arrasai-a até os seus alicerces. Ó filha da Babilônia, destinada está a ser devastada, bem-aventurado será aquele que retribuir a ti todo o sofrimento que nos infligiste. Sim. Voltou o sinal. O que você fez aí? Baruch Hashem, voltou o sinal. Vamos para o Salmo 138, página 134 do Marzor. Salmo 138 de David. De todo o meu coração hei de agradecer-te, e na presença dos poderosos, canções de louvor entoarei para ti. Ante teu sagrado santuário, hei de prostrar-me, e render graças ao teu nome por tua bondade e tua fidelidade. Pois alargaste tua promessa acima de todo limite. Quando a ti clamei, me atendeste e revigoraste minha alma. Ao ouvir tuas palavras, agradecer-te-ão e louvarão todos os reis da terra, e cantarão nos caminhos do Eterno, exaltando a imensidão de sua glória. Mesmo das alturas, o Eterno se apercebe dos humildes e adverte os arrogantes. Mesmo que eu atravesse atribulações, serei por ti reanimado. Contra a cólera de meus inimigos, estenderá a tua destra e ela me salvará. Queira o Eterno me favorecer. Ó Eterno, perpétua é a tua misericórdia. Não abandones, pois, a obra de tuas mãos. Salmo 139. Ao mestre do canto, um salmo de David. Ó Eterno, tu perscrutas meu íntimo e me conheces totalmente. Sabes quando me sento ou levanto, e antecipas meu pensamento onde quer que eu esteja. Estás comigo quando repouso ou caminho, e te são conhecidos todos os meus passos. Antes que eu venha a pronunciar uma palavra, ela já é conhecida pelo Eterno. De todos os lados e em todos os tempos, me amparas e sobre mim estendes tua mão protetora. Embora eu não possa compreender como nem o porquê, para onde eu poderia ir se me quisesse afastar de teu espírito? Como poderia fugir de tua presença? Se aos céus eu ascendesse, lá te encontraria, e se às profundezas me lançasse, também lá estarias. Se com as asas da aurora eu me puser a voar, e se aos confins dos mares eu me dirigir, tua mão me continuará a conduzir, e tua destra a me sustentar. Se eu disser, certamente a escuridão me há de ocultar, eis que a minha volta se iluminará à noite. De ti nada encobrem as trevas, para ti brilha a noite como o dia, pois luz e trevas são para ti iguais. Minha mente foi por ti criada, e no seio de minha mãe me formaste. Louvar-te-ei por me teres tão maravilhosamente plasmado, pois admiráveis são todas as tuas obras, como bem o sabe minha alma. De ti não esteve oculta minha essência, quando eu em segredo fui gerado. Nos recônditos da terra fui moldado. Teus olhos fitaram meu ser ainda disforme, pois em teu livro estão registradas todas as criaturas que, a seu tempo, serão criadas. Para o Eterno, entretanto, todas são como se fossem somente uma. Quão valiosos são para mim teus pensamentos, e quão vastos.
Se pretendesse contá-los, perceberia serem mais numerosos que os grãos da areia, pois mesmo ao terminar continuarei a estar contigo, ó Eterno. Se destruísses os malévolos, ir-se-iam de mim os sanguinários, que pronunciam o teu nome para intrigas e o usam em vão. Repudio os que te odeiam e combaterei os que contra ti se levantarem. Eu os abomino e verdadeiramente os considero meus inimigos. Analisa-me, ó Eterno, perscruta meu coração, testa-me, esquadrinha meus pensamentos. E se vires em mim um mau caminho, guia-me ao caminho certo. Estamos na página 135, Salmo 140. Ao mestre do canto, um salmo de Davi. Ó Eterno, livra-me dos homens violentos e protege-me dos perversos. Só maldades abrigam seus corações e juntos se dedicam a mover guerras. Pérfidas como serpentes são suas línguas e sob seus lábios, como víboras, guardam o seu veneno. Guarda-me, pois, das mãos dos ímpios e dos malévolos que planejam minha queda. Ciladas armam contra mim, com cordas tecem laços para me prender, e com redes me preparam armadilhas. Mas ao Eterno supliquei, és meu Deus, escuta, pois, a voz do meu clamor. O Eterno, minha força salvadora, com o clangor da batalha, protege minha cabeça. Não concedas ao perverso a realização de teus desejos, nem deixes que se exaltem por alcançarem seus intentos. Que desabem sobre a cabeça dos que me cercam os impropérios com que me cobrem seus lábios. Chuva de carvões incandescentes os acosse, e num abismo profundo de onde não possam sair. Faze-os cair, que não perdure e o caluniador sobre a terra, e que seja o violento destruído por sua própria maldade. Certamente o Eterno trará justiça aos oprimidos e elevação aos humildes. A teu santo nome renderão graças aos justos, e em tua presença hão de viver íntegros. Salmo 141, um salmo de Davi. Ó Eterno, clamei por ti, socorre-me e escuta minha voz quando te busco. Como incenso chegue a ti minha prece, e como uma oferenda vespertina sejam vistas minhas mãos que se elevam para ti. Pois, ó Eterno, põe, ó Eterno, uma guarda em minha boca e uma sentinela à porta de meus lábios. Não permita que para o mal se incline meu coração, para que não venha a participar de atos vis junto a iníquos, nem que de seus banquetes queira participar. Em sua bondade possa o justo recriminar-me, sua repreensão será por mim bem-vinda, como se óleo puro viesse ungir minha cabeça. O que certamente me alegraria, pois contra as maldades se dirigem sempre minhas preces, contra os rochedos se chocaram os juízes, que diante de minhas palavras brandas se mostraram insensíveis. Como a terra espalhada pelo arado, estão meus ossos à beira da sepultura. Meus olhos se fixam esperançosos em ti, ó Eterno, meu Deus. Em ti busco refúgio. Não rejeites minha alma. Protege-me das armadilhas que contra mim prepararam e das ciladas que armam os iníquos. Que eles mesmos nelas se venham a precipitar, enquanto eu delas me livro incólume. Agora nós estamos na página 137. Nós vamos para a leitura da Torá, que é Levítico capítulo 18. Levítico capítulo 18, né? Página 137 da nossa, do nosso Marzor. Então, o capítulo 18 de Levítico, assim diz. E o Eterno falou a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dirás a eles: Eu sou o Eterno vosso Deus, segundo as obras da terra do Egito, na qual estivestes,
não fareis, e segundo as obras da terra de Canaã, a qual eu vos levo, não fareis. E não andeis segundo os seus costumes. Os meus juízos cumprireis, e os meus estatutos guardareis para segui-los. Eu sou o eterno vosso Deus, e guardareis os meus estatutos e os meus juízos, cumprindo os quais o homem viverá por eles. Eu sou o eterno. Nenhum de vós se chegará àquele que lhe é próximo por carne, para descobrir a sua nudez. Eu sou o eterno. Nudez da mulher de teu pai e nudez de tua mãe não descobrirás. É ela tua mãe, não descobrirás sua nudez. Nudez da mulher de teu pai, mesmo após a morte deste, não encobrirás. É ela nudez de teu pai. Nudez de tua irmã, filha de teu pai ou filha de tua mãe, nascida em casa ou nascida fora de casa, não descobrirás sua nudez. Nudez da filha de teu filho ou filha de tua filha, não descobrirás sua nudez, porque elas são tua nudez. Nudez da filha da mulher de teu pai, gerada de teu pai, ela é tua irmã, não descobrirás sua nudez. Nudez da irmã de teu pai não descobrirás, ela é parente próxima de teu pai. Nudez da irmã de tua mãe não descobrirás, porque ela é parente próxima de tua mãe. Nudez do irmão de teu pai não descobrirás, não te chegarás à sua mulher, ela é tua tia. Nudez de tua nora não descobrirás, ela é... Olha a carinha de quem chegou aqui, gente. Cadê o beijo do vovô? Fala shalom pra tua irmã. Shalom. Fala shalom bem alto. Shalom bem alto. Pronto, deixa o vovô continuar. Página 137, capítulo 18 de Levítico, verso 16. Nudez da mulher de teu irmão não descobrirás, ela é a nudez de teu irmão. Nudez de uma mulher e de tua filha não descobrirás, a filha de seu filho e a filha de sua filha não tomarás para descobrir sua nudez. Eles são parentes próximos, é pensamento depravado, e a mulher com sua irmã não tomarás, para fazê-las rivais, descobrindo sua nudez ao lado da outra em sua vida. E a mulher, na impureza de sua menstruação, não te chegarás para descobrir sua nudez. E com a mulher de teu companheiro, não te deitarás para dar sêmen, para impurificar-te com ela. E da tua descendência não entregarás, para fazê-las passar pelo fogo, a Molech, e não profanarás o nome de teu Deus. Eu sou o Eterno. E com o homem não te deitarás como se fosse mulher, é uma abominação. E com qualquer animal não te deitarás para impurificar-te com ele, nem a mulher se porá diante de um animal para se juntar com ele. É uma perversão. Não vos impurifiqueis com todas estas coisas, pois com todas elas impurificaram-se as nações, que eu hei de expulsar de diante de vós. E a terra ficou impura, e visitei a sua iniquidade sobre ela, e a terra vomitou os seus moradores. E guardareis os meus estatutos e os meus juízos, e não fareis de todas essas abominações, nem o natural, nem o peregrino, que habitar entre vós. Porque todas essas abominações fizeram os homens da terra que estavam antes de vós, e a terra impurificou-se. Para que a terra não vos vomite, ao impurificarem-na, como vomitou a nação que estava antes de vós. Porque aquele que fizer alguma dessas abominações, as almas que o fizerem serão banidas de seu povo, e guardareis o meu mandamento, para não fazer nenhum dos costumes abomináveis que foram feitos antes de vós, e não vos impurifiqueis com eles. Eu sou o Eterno vosso Deus. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher hakonei abdivaru. Por que o Levítico 18, com todas estas questões, são ditas em Yom Kippur? Quando você lê, no início do capítulo, o verso 3 diz: segundo a terra do Egito, na qual estivestes
estivesses, não fareis. E segundo as obras da terra de Canaã, né, a qual eu vos levo, não fareis e não andeis segundo os seus costumes, ok? Então, resumidamente simples, o Egito representa o mundo todo, as nações. Então, estas práticas são práticas que as nações idólatras, profanas, que não têm a Hashem, a Adonai como seu único Deus, praticam todas estas abominações aos olhos de Deus. As nações que habitam a terra prometida naqueles dias praticavam todas estas coisas. Por isso que a terra os vomitou, ou seja, devido às suas iniquidades e perversidades, eles tiveram realmente o veredito real, verdadeiro e justo de serem realmente eliminados da terra prometida. Por quê? Porque a terra prometida era uma terra que mana leite e mel, ok? Ou seja, tudo de bom a terra dava, como dá na atualidade, não na mesma dimensão daqueles dias, que eram muito maiores as dimensões. Mas a terra era muito boa, terra que mana leite de cabras e mel de tâmaras. E aquelas nações não eram dignas de uma terra maravilhosa como aquela. E Deus tira o povo do Egito para levar à terra prometida. Então ele está dizendo ao povo judeu: tudo aquilo que vocês viram no Egito, que representam as nações, porque o Egito dominava todas as nações, não praticareis. E aquelas nações que estão na terra prometida, e por isso, eles, ao praticarem todas essas abominações, eles são merecedores de serem expulsos dela. E a terra prometida, conforme foi realmente confirmada, firmada, como uma aliança eterna aos patriarcas Abraham, Isaac e Jacob, então essa terra daria aos seus descendentes, como disse, aos patriarcas. E aqui chegou o momento, realmente, a posse da terra prometida devido a isto. Ou seja, de fato o que Deus está dizendo é que todas isso faz parte das 7 leis de Noé, que todo ato sexual ilícito, depravado, é uma abominação aos olhos de Hashem. Por isso que as leis de Noé falam sobre a questão de honrar o matrimônio, honrar o casamento. A esposa honrando o marido honrando a esposa, ok? Então, por isso, né, toda relação sexual proibitiva é abominação aos olhos de Hashem. E quem pratica está, de fato, em abominação diante de Hashem, ok? A Teshuvá, ela precisa ser muito forte, muito poderosa para receber o perdão de Hashem. Página 139, livro do profeta Ioná, Jonas, conhecido popularmente. Capítulo 1. A palavra do Eterno veio a Ioná ben Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque sua maldade subiu à minha presença. E Ioná, porém, levantou-se para fugir da presença do Eterno para Tarshish. Desceu a Iaf, que é Jafa, e achou um navio que ia para Tarshish. Pagou a sua passagem, embarcou nele para ir com eles a Tarshish, e assim fugir da presença do Eterno. Mas o Eterno soprou no mar um grande vento, fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava em perigo de despedaçar. Os marinheiros ficaram com medo e cada um clamou ao seu Deus por ajuda. E atiraram ao mar a carga que estava no navio para se aliviarem. Ioná, porém, tinha descido ao interior do navio e, tendo se deitado, dormia, um sono profundo. Chegou-se a ele o capitão e disse-lhe: que estás fazendo, ó dormente? Levanta-te, clame ao teu Deus. Quem sabe Deus se lembre de nós e assim não perecemos. Disseram uns aos outros: vinde e façamos sorteio para sabermos por causa de quem nos acontece este mal. E fizeram sorteios e a sorte caiu sobre Ioná. Então lhe disseram: diz-nos por causa de quem nos acontece este mal?
Qual é a tua ocupação? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és? E ele respondeu-lhes: Eu sou hebreu, e temo ao Eterno, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram tomados de grande medo e lhe disseram: Que é isso que fizeste? Pois os homens souberam que ele fugia da presença do Eterno, porque Ioná lhes havia contado. E disseram-lhe: O que devemos fazer para que o mar cesse de levantar-se contra nós? Pois o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E ele respondeu-lhes: Levantai-me e lançai-me ao mar. Assim cessará o mar de se levantar contra vós, porque eu sei que é por minha causa que vos sobreveio esta grande tempestade. Os homens remavam vigorosamente para voltar à terra, porém não podiam, pois o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Eterno e disseram: Rogamos-te, ó Eterno, que não pereçamos por causa da vida deste homem, e que não faças cair sobre nós sangue inocente, pois tu, ó Eterno, fizeste como foi do teu agrado. E levantaram Ioná e o lançaram ao mar, e a fúria do mar cessou. Então os homens temeram ao Eterno extremamente, ofereceram sacrifícios ao Eterno e fizeram votos. Página 140, capítulo 2. E o Eterno preparou um grande peixe que tragasse a Ioná, e Ioná esteve no ventre do peixe por 3 dias e 3 noites. Então Ioná orou ao Eterno, seu Deus, do ventre do peixe, e disse: Na minha aflição clamei ao Eterno, e ele me respondeu. Do ventre do Sheol gritei, e tu ouviste a minha voz, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Eu disse: Lançado estou diante de teus olhos. Todavia, tornarei a olhar para o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, a alga se apega à minha cabeça. Desci até as profundezas dos montes, a terra me encerrou para sempre com seus ferrolhos. Contudo, tu, ó Eterno, meu Deus, fizeste subir da cova a minha vida, quando dentro de mim desfalecia a minha alma. Lembrei-me do Eterno, e chegou a ti no teu santo templo a minha oração. Os que observam vaidades mentirosas abandonam aquele que lhes é misericordioso. Eu, porém, oferecerei a ti sacrifícios com voz da gratidão e cumprirei o que prometi. A salvação pertence ao Eterno. Então o Eterno falou ao peixe, e este vomitou Ioná na terra seca. Capítulo 3. A palavra do Eterno veio a Ioná pela segunda vez, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e faz-lhe a pregação que eu te ordeno. E Ioná levantou-se e foi a Nínive, conforme a palavra do Eterno. E Nínive era uma cidade extremamente grande, do tamanho de uma jornada de 3 dias. Ioná começou a entrar na cidade, fazendo a jornada de um dia, e clamou e disse: Daqui 40 dias Nínive será subvertida. E os homens de Nínive acreditaram em Deus, e proclamaram um jejum, e vestiram-se com saco em sinal de luto, desde o maior até o menor deles. E essas palavras chegaram ao rei de Nínive, que se levantou no seu trono, despiu-se de seu manto e cobriu-se com saco, assentou-se sobre cinzas. Ele fez apregoar e publicou em Nínive, pelo decreto do rei e seus nobres, dizendo: que os homens, os animais, os bois, as ovelhas não provem coisa alguma, nem comam nada, nem bebam água, e cobri-vos com sacos, tanto homens como animais, e clamai fortemente a Deus, e retornar cada um de seu mau caminho e da violência que se acha nas suas mãos. Quem sabe Deus se volte e se arrependa, e se aparte do furor da sua ira, para que não pereçamos. E Deus viu o que fizeram, como retornaram de seu mau caminho.
E Deus arrependeu-se do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Capítulo 4. Mas isso desagradou extremamente a Ioná, e ele ficou irado, e orou ao Eterno e disse: Ah, Eterno, não foi esta a minha palavra, estando eu ainda no meu país? Por isso é que me apressei em fugir para Tarshish, pois eu sabia que tu és um Deus clemente e misericordioso, tardio em irar-se e de grande benevolência, e que te arrependes do mal. Agora, Eterno, tira-me a vida, pois melhor me é morrer do que viver. E o Eterno respondeu: Fica-te bem a tua ira? Então Ioná saiu da cidade e se assentou ao oriente dela. Ali fez para si uma barraca e sentou-se debaixo dela à sombra, até ver que houvesse de suceder à cidade. Então o Eterno Deus preparou uma aboboreira, que é chamada de Kikaion, e fê-la subir por cima de Ioná, para que lhe desse sombra sobre a cabeça, a fim de o livrar de mau estado. E Ioná ficou extremamente contente por causa da aboboreira. Deus, porém, preparou um verme ao romper da aurora seguinte, e o verme feriu a aboboreira, e ela murchou. Ao nascer do sol, Deus preparou um vento calmoso do oriente, e o sol se abateu sobre a cabeça de Ioná, de maneira que ele desmaiou, e pediu para si a morte, e disse: Melhor me é morrer do que viver. Então Deus perguntou a Ioná: Fica-te bem a tua ira por causa da aboboreira? E ele respondeu: Tenho razão de irar-me até a morte. E o Eterno disse: Tu tiveste compaixão da aboboreira, pela qual não trabalhaste, nem fizeste crescer, que nasceu numa noite e numa noite pereceu. Acaso eu não haveria de ter compaixão da grande cidade de Nínive, na qual há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua esquerda, e também muito gado? Resumidamente, a mensagem de Ioná é: não fuja da sua missão, cumpra a sua missão com determinação, firmeza, com confiança em Hashem. E finalizando essa parte de leitura de Torá, de profeta, ainda temos Michá, Miqueias capítulo 7, verso 18 a 20, que diz: Quem é um Deus como tu, que perdoas a iniquidade e revelas a transgressão do remanescente da sua herança? Ele não mantém sua cólera para sempre, porque se deleita na bondade. Ele novamente terá compaixão de nós, suprirá nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados às profundezas do mar. Tu serás fiel a Jacob e benevolente com Abraham, como juraste a nossos pais desde tempos passados. Acrescentei. Faz parte da leitura diária. Salmo 140, aliás, na página 142, nós temos o Salmo 145, que assim diz: Felizes são os que habitam tua casa, ainda te louvarão para sempre. Feliz é o povo que possui isso. Feliz é o povo cujo Deus é Adonai. Um salmo para David. Exaltar-te-ei, meu Deus, ó Rei, e abençoarei o teu nome para sempre. Por todo dia te abençoarei e louvarei o teu nome para sempre. Grande é Adonai e muitíssimo louvado. A grandeza de sua grandeza é inalcançável. Uma geração após a outra louvará teus atos. Tuas poderosas realizações eles dirão: Eu irei relatar a beleza, a honra de tua glória e palavras sobre tuas maravilhas. Eles contarão sobre o poder de teus temíveis atos e a tua grandeza irei relatar. A lembrança de tua múltipla benignidade eles irão expressar, e a tua justiça cantarão. Piedoso e misericordioso é Adonai, tolerante e de imensa bondade. Bom é Adonai para todos, e suas misericórdias pairam sobre todas as suas criaturas. Agradecerão a ti, Adonai, todas as tuas obras, e teus devotos te bendirão.
Eles dirão sobre o teu honroso reinado e de seu poder falarão, para ensinar à humanidade o seu poder e a honrosa beleza de seu reinado. Teu reinado reina por todos os mundos, teu domínio sobre todas as gerações. Adonai apoia todos os caídos e ergue todos os encurvados. Os olhos de todos anseiam por ti, e tu dás a eles o seu alimento no momento certo. Abres a tua mão e satisfazes a vontade de todo ser vivo. Justo é Adonai em todos os seus caminhos, e bondoso em todas suas ações. Adonai está próximo de todos os que o clamam, de todos aqueles que a ele clamam com verdade. Vamos para a página 143, onde nós temos a nossa Amidá para a tarde de Yom Kippur. Lembrando, né, que a Amidá é em posição em pé, né, numa posição que lembra a posição do soldado, né, sentido, né, semelhante ao soldado, e no sussurro de cada voz nós fazemos a Amidá, ok? Então nós vamos... Deixa eu arrumar aqui. Então vamos para a página 143 e vamos fazer a Amidá. Só corrigindo aí um pouquinho, amados, né? Virando a página, na página 143, ainda tem um pedacinho do Salmo 145. Vamos terminar no Salmo 145 aí. Ele fará o desejo daqueles que o temem. Ele escutará a sua súplica e o salvará. Adonai guarda a todos os que o amam, e todos os perversos ele exterminará. Minha boca dirá o louvor de Adonai, e bendirá toda a carne o seu santo nome para a eternidade. E nós bendiremos a Deus de agora e para sempre. Louvem a Deus. Agora encerramos o Salmo 145. Vamos para a Amidá. Recorda-nos para a vida, Rei que deseja a vida. Escreve-nos no livro da vida, por ti, Deus da vida. Quem é como tu, Pai de misericordioso, que com piedade recorda as suas criaturas para a vida? Tu és confiável para ressuscitar os mortos. Bendito és tu, que é Adonai, que ressuscita os mortos. Tu és santo e teu nome é santo, e seres santos te louvam diariamente por toda a eternidade. Através de todas as gerações, proclame o reinado de Deus, pois somente ele é exaltado e santo. E assim o teu nome, Adonai, nosso Deus, será santificado sobre Israel, teu povo, sobre Jerusalém, tua cidade, sobre Sião, a morada de tua glória, sobre o reinado da casa de Davi, teu ungido, e sobre toda a morada e teu santuário. E assim, Adonai, nosso Deus, impõe medo a ti sobre tudo que tu fizeste, e temor a ti sobre tudo que tu criaste. E então todas as obras te reverenciarão, todos os seres criados se prostrarão diante de ti, e todos eles formarão uma única união para cumprir tua vontade, com o coração perfeito. Pois sabemos, Adonai nosso Deus, que o domínio é teu. A força está em tua mão esquerda e o poder em tua destra, e teu nome é reverenciado sobre tudo que criaste. E assim, Adonai nosso Deus, concede honra a teu povo, glória daqueles que te temem, boa esperança àqueles que te buscam, palavras de confiança àqueles que anseiam por ti. Júbilo à tua terra, alegria à tua cidade, florescimento de força a Davi, de teu servo, e o estabelecimento de luz ao filho de Ishai, teu ungido, rapidamente em nossos dias. Então os justos verão e se alegrarão, os retos se regozijarão e os piedosos exaltarão com cânticos. A injustiça fechará sua boca e toda a iniquidade desaparecerá em fumaça, quando tu removeres da terra o domínio do mal. Adonai nosso Deus, tu és aquele que reinarás único sobre todas as tuas obras. No Monte Sião, a morada de tua glória, em Jerusalém, tua cidade santa, como está escrito em tuas sagradas escrituras. Reina Adonai para sempre, teu Deus de Sião, através de todas as gerações, louvem a Deus. Santo és tu, temível é teu nome, e fora de ti não há Deus. Como está escrito, Adonai das hostes é exaltado em justiça, e o santo Deus é santificado em retidão.
nosso Deus e Deus de nossos pais, que nossas preces cheguem diante de Ti, e não sejas desatento às nossas súplicas, pois não somos tão atrevidos e obstinados para declarar perante Ti, Adonai nosso Deus, que somos retos e não pecamos. Achame-no, punho fechado e levemente no peito. Transgredimos, agimos perfidamente, roubamos, difamamos, agimos perversa e maldosamente, pecamos premeditadamente, cometemos violência, fizemos falsas acusações, demos maus conselhos, mentimos, zombamos, nos rebelamos, provocamos, fomos desobedientes, cometemos iniquidade, transgredimos propositadamente, oprimimos, fomos obstinados, nós cometemos mal, agimos perniciosamente, agimos abominavelmente, nos perdemos e fizemos outros se perderem. Nós nos desviamos de teus bons preceitos e ordens, e não nos beneficiamos com isso. Certamente tu és justo em tudo que veio sobre nós, pois tu agiste em verdade e somos nós que agimos perversamente. O que diremos a ti que moras no alto? O que relataremos a ti que habitas nos céus? Sem dúvida tu conheces todas as coisas ocultas e reveladas. Tu sabes os segredos nunca revelados do mundo e todos os segredos de cada ser vivo. Tu verifica todas as câmaras do estômago, examina os rins e o coração. Não há nada escondido de ti, não há nada oculto diante dos seus olhos. E então que seja a sua vontade, Adonai nosso Deus, que tu nos limpe de todos os nossos pecados não intencionais, e que tu nos desculpe por todos os nossos pecados intencionais, e que tu nos perdoe por todos os nossos pecados de rebeldia. Arrete, punho fechado levemente no peito. Sobre o pecado que pecamos diante de ti, acidentalmente ou com vontade. Sobre o pecado que pecamos diante de ti com endurecimento do coração. Sobre o pecado que pecamos diante de ti sem conhecimento. E sobre o pecado que pecamos diante de ti através das expressões dos nossos lábios. Sobre o pecado que pecamos diante de ti em público e secretamente. E sobre o pecado que pecamos diante de ti através de moralidades sexuais. Sobre o pecado que pecamos diante de ti por utilizar de forma imprópria a fala. E sobre o pecado que pecamos diante de ti com conhecimento e com enganação. Sobre o pecado que pecamos diante de ti através dos pensamentos do coração. E sobre o pecado que pecamos diante de ti através de injustiça com o próximo. Sobre o pecado que pecamos diante de ti através da confissão não sincera. E sobre o pecado que pecamos diante de ti promovendo misturas que geram promiscuidades. E sobre o pecado que pecamos diante de ti intencionalmente e sem intenção. E sobre o pecado que pecamos diante de ti por desprezar nossos pais e professores. Sobre o pecado que pecamos diante de ti com o uso da força. E sobre o pecado que pecamos diante de ti por profanar o nome de Deus. Sobre o pecado que pecamos diante de ti através de bobagens da boca. E sobre o pecado que pecamos diante de ti pela impureza dos nossos lábios. E sobre o pecado que pecamos diante de ti com o nosso mau instinto. E sobre o pecado que pecamos diante de ti com conhecimento e sem conhecimento. E por todos eles, Deus do perdão, nos desculpe, nos perdoe, nos expie. Sobre o pecado que pecamos diante de ti ao receber ou dar suborno. E sobre o pecado que pecamos diante de ti por negar e por quebrarmos promessas. Sobre o pecado que pecamos diante de ti por falarmos maledicências. E sobre o pecado que pecamos diante de ti por caçoar. Sobre o pecado que pecamos diante de ti nas relações comerciais. E sobre os pecados que pecamos diante de ti por pecar através da comida e da bebida. E sobre o pecado que pecamos diante de ti por nos comportarmos de forma orgulhosa. Sobre o pecado que pecamos diante de ti por olharmos coisas proibidas. E sobre o pecado que pecamos diante de ti pela fala dos nossos lábios. E sobre o pecado que pecamos diante de ti com um olhar que demonstra orgulho.
e sobre o pecado que pecamos diante de Ti por descaramento. E por todos eles, Deus do perdão, nos desculpe, nos perdoe, nos expie. Sobre o pecado que pecamos diante de Ti por tirar seu jugo de nossas costas. Sobre o pecado que pecamos diante de Ti em assuntos judiciais. Sobre o pecado que pecamos diante de Ti por enganarmos os outros. E sobre o pecado que pecamos diante de Ti por enganarmos os outros. E sobre o pecado que pecamos diante de Ti por sermos mesquinhos. Sobre o pecado que pecamos diante de Ti por sermos levianos e irresponsáveis. E sobre o pecado que pecamos diante de Ti por sermos teimosos. Sobre o pecado que pecamos diante de Ti por corrermos para cometer pecados. Sobre o pecado que pecamos diante de Ti por fofocarmos, mesmo se for verdade. Sobre o pecado que pecamos diante de Ti por juramentos em vão. E sobre o pecado que pecamos diante de Ti pelo ódio gratuito. Sobre o pecado que pecamos diante de Ti ao estender a mão. Sobre o pecado que pecamos diante de Ti pela confusão do coração. Por todos eles, Deus do perdão, nos desculpe, nos perdoe, nos expie. Ose Shalom Bilomavi, Uiase Shalom Aleim, Vialko Israel, Vem Miru. Amém. Virando a página agora, vamos para a página 149, né? Onde nós temos aí Atanotem, né? Onde temos mais algumas preces aí. Podeis sentar. Página 149, Atá. Tu estendes uma mão aos transgressores, e tua destra está estendida para receber os penitentes. Tu nos ensinaste, Adonai nosso Deus, a confessar diante de Ti todos os nossos pecados, para que possamos reprimir nossas mãos de fazer o mal. E Tu nos receberás em perfeito arrependimento, conforme Tua palavra que Tu deste. Não teriam fim as oferendas queimadas requeridas por nossos pecados, nem limite para as oferendas de odor agradável por nossas ofensas. Mas, já que Tu sabes que nosso fim é o verme e a larva, portanto, Tu nos concedeste abundante perdão, o que somos, o que é nossa vida, o que é nossa bondade, o que é nossa retidão, o que é nossa força, o que é nosso poder, o que podemos te dizer, Adonai nosso Deus e Deus de nossos pais? Não são todos os homens poderosos como nada diante de Ti. Os homens de renome, como se jamais tivessem existido. Os sábios, como se não possuíssem conhecimento. E os homens de entendimento, como se destituídos de inteligência. Pois a maioria dos seus atos nada são, e os dias de suas vidas são vãos diante de Ti. A superioridade do homem sobre a besta é nula, porque tudo é vaidade. Não obstante, desde o princípio Tu separaste o homem e o favoreceste com poder para ficar diante de Ti. Pois quem pode dizer-te o que deves fazer, e mesmo se ele for íntegro, o que ele te beneficia? Tu, Adonai nosso Deus, nos deste com amor este dia das expiações, esse dia de perdoar o pecado, esse dia de convocação santa, como fim, desculpa e perdão de todos os nossos pecados, para que reprimamos nossas mãos de fazer o mal e retornemos a Ti para cumprir os estatutos da Tua vontade com coração perfeito. E Tu, em Tua abundante compaixão, tem piedade de nós, pois Tu não deseja a destruição do mundo, como está dito. Procurem a Adonai enquanto Ele pode ser encontrado. Chamem por Ele enquanto Ele está próximo. E está escrito que o perverso abandone seu caminho e o homem de iniquidade seus pensamentos, que retorne a Adonai e Ele terá compaixão dele, e a nosso Deus,
pois ele perdoará abundantemente. E tu, Deus de perdões, és gracioso e compassivo, lento para irar, abundante em bondade e verdade, e que outorga muito bem. Tu desejas o arrependimento dos perversos e não desejas sua morte, como está dito. Diz-lhes: tão certo quanto eu vivo, declara Adonai Deus, acaso eu desejo a morte do perverso? Mas eu desejo que o perverso retorne de seu caminho e viva. Retornem de seus maus caminhos, porque vocês devem morrer, casa de Israel. E está dito: eu tenho algum desejo de que os perversos morram? Declara Adonai Deus. Antes desejo que retorne de seu caminho e viva. E está dito: pois eu não desejo a morte de quem merece a morte, declara Adonai Deus. Portanto, retornem e vivam, pois tu és o perdoador de Israel e o absolvidor das tribos de Jeshurum em cada geração. Além de ti, não temos outro rei que desculpa e perdoa. Agora nós vamos para a página 151, né, encerrando a nossa Minhá. Vamos ficar em pé, né? Tem algumas coisas diferentes para se fazer aqui nessa parte final da Minhá. Então, na página 151, nós temos aí Shema Israel, né? Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Então, eu vou falar uma vez e vocês vão repetir aonde vocês estiverem, ok? Então, não vamos fazer o Shema completo, apenas essa frase aqui. Depois nós vamos para Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Nós vamos falar 3 vezes, no mesmo sentido. Eu falo a primeira vez, vocês repetem. Eu falo a segunda vez, vocês repetem. Eu falo a terceira vez, vocês repetem. Somente em Yom Kippur, neste momento, é que esta frase, né, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, não é feita em voz baixa. Ela é feita em voz alta, audível, ok? Então nós vamos falar em voz alta, ok? Depois nós temos aí 7 vezes também em voz alta, Adonai Hu HaElohim, que significa Adonai, ele é Deus. Nós vamos fazer nessa forma hebraica, Adonai Hu HaElohim, 7 vezes, ok? E depois, né, dessa vez, depois disso daí, como nós não temos um Baal Toqueia, aquele que toca, né, shofar, nós vamos então para Leshaná Rabá, né, Birushalayim, né, Yerushalayim, Jerusalém, né, Yerushalayim, estou até confundindo as coisas, né? Ok? Então é Leshaná Rabá Birushalayim, ok? Né? Que depois teremos aí a frase de despedida da Minhá, né? Gemar Vehatimar Tová, ok? Vamos lá? Então, uma vez, né? Shema Israel Adonai Eloheinu, né? Então coloque sua mão à frente e vamos lá. Eu falo uma vez e vocês repetem. Shema Israel Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. É para falar alto, é para falar bem alto. 3 vezes. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Baruch Malchuto Leolam Vaed. Baruch Shem Kevod 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 Malchuto Leolam Vaed. Pode tirar a mão dos olhos. Agora vamos 7 vezes Adonai Hu HaElohim. Então eu falo primeiro, vocês repetem isso durante 7 vezes. Ok? Pronto? Então vamos lá. Adonai Hu HaElohim. Adonai Hu HaElohim. Adonai Hu HaElohim. Adonai Hu HaElohim.
Adonai Hu HaElohim. Adonai Hu HaElohim. Adonai Hu HaElohim. Adonai Hu HaElohim. Adonai Hu HaElohim. Adonai Hu HaElohim. Adonai Hu HaElohim. Adonai Hu HaElohim. Adonai Hu HaElohim. Adonai Hu HaElohim. Baruch Hashem. Então, Leshana Rabá Birushalayim, ou seja, o ano que vem em Jerusalém. Que a graça de Hashem nos conceda a revelação de Mashiach e o ano que vem juntos em Jerusalém. Ok? Gemar Vehatimah Tová, que sejamos inscritos e selados no livro da vida para uma boa assinatura ou um bom selamento. Ok? Com a graça de Hashem, daqui a pouco, às 18 horas e 30 minutos, estaremos então em Neilá, né? O encerramento de Yom Kippur, seguido da Havidalá sem as ervas aromáticas. Até daqui a pouco. Shalom, shalom.